Olá, abençoados de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom é Louvar a Deus, canal do pastor Carlos Lessa. E a nossa finalidade aqui, como sempre, é levar até você uma palavra de fé, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Esta é a nossa finalidade, ok? E hoje nós temos uma palavra relevante para tratar com você. Nós vamos falar sobre o crente e a generosidade. É isso aí. Talvez isso vai impactar o coração de muitas pessoas, mas é um assunto bíblico, é um assunto cristão e é muito importante para que a gente possa entender que precisamos ser generosos com o reino de Deus, com a obra do Senhor nosso Deus, ok? Mas antes da gente ir para o vídeo, que inclusive foi gravado no templo da Igreja Batista Sinai, ok? Não é um vídeo recente, mas é um vídeo que chamou muito a minha atenção, que me impactou, ainda que eu mesma tenha ministrado, mas me impactou e eu quero passar para você para abençoar grandemente a sua vida e você entender que quanto mais você dar, mais você recebe. Jesus, na sua palavra, ele disse que dai e dar-se-vos-á. Medidas recalcadas, sacudidas e transbordantes vos darão a voz. Então é sobre esse assunto que eu quero estar tratando com você. Mas antes da gente ir para a ministração, deixa eu pedir a você para se inscrever no canal, ok? Se inscreva no canal, deixa o seu like, acione o sininho das notificações, convida aí os seus parentes, seus amigos, para nos ajudar, para que a gente possa crescer e se manter gravando conteúdos e com certeza melhorar, né, o nosso trabalho para abençoar grandemente a sua vida, ok? Então, vamos aí ao vídeo em nome do Senhor Jesus. O tema, o crente e a generosidade. Bom é louvar a Deus. Irmãos, abre a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16 e 17. Deixa eu, antes de eu ler o texto bíblico para você, deixa eu te falar algo aqui. Irmãos, eu sei que as coisas para nós não estão fáceis, né? Tanto em questão de saúde, em questão de governo, em questão de administração governamental, em questão financeira, está difícil para todos nós. Está muito difícil. Mas a gente sabe que nós cremos no Deus. Lá no nosso tema de Salmos, no capítulo 27 de Salmos, né? Que a gente lê no versículo 13, o salmista ele fala assim para nós: pereceria, sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Esse versículo, ele é muito forte para nós. Hoje eu falava dele em casa, eu estou toda hora recitando ele, falando ele. Só que eu falo, usando o termo de início, eu falo, pereceria eu, ou eu morreria, se não cresce nos milagres de Deus na terra dos viventes. Como crentes que nós somos, nós precisamos crer no milagre de Deus aqui, na terra dos viventes. Senão não adiantaria nada, como eu ministrei aqui na semana passada e falava sobre isso. Eu sei que nós passamos dificuldade, nós passamos lutas, a gente vai passar por problema, isso aí é fato, ninguém está enganado sobre esse assunto, mas a gente precisa confiar em Deus. E eu acredito que mais de que somente confiar em Deus, obedecer ao Senhor, em tudo aquilo quanto Ele nos manda fazer. Em tudo aquilo quanto Ele nos pede para fazer, a gente precisa acreditar no Senhor.
E principalmente no que diz respeito à parte financeira. A parte financeira. Poxa, pastor, eu ganho um pouco, pastor, como é que eu vou dar o dízimo? Cheio de dívida, cheio de conta. Meu salário diminuiu, como é que eu vou dizimar? Como é que eu vou ofertar para a casa do Senhor? Pois é. Mas existe uma ordem bíblica para que isso aconteça. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Nós temos que ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E na medida que nós somos obedientes. Ah, mas o dízimo é uma questão de amor. Legal. Ah, mas o dízimo é uma questão de fé. Legal. Mas muito mais do que uma questão de amor e uma questão de fé, ele é uma questão de obediência. Porque quando você obedece, é aí que Deus age. Porque Deus age na obediência. Lembra que ele falou para Saul? O que eu quero, Saul, é obediência e não sacrifício. É obediência. E às vezes a gente quer obedecer a Deus numa opção de coisa. A gente, ou melhor, diz que faz tantas coisas para o Senhor. Até adora, glorifica, exalta, bate palma, levanta as mãos. Tem gente que roda tudo, fala em mistério. Mas na hora de obedecer ao Senhor, naquilo que realmente se faz necessário, a gente não obedece. E uma das coisas que às vezes traz um transtorno para a nossa vida é quando nós retemos aquilo que pertence a Deus. Pertence ao Senhor. O Senhor falou no livro de Malaquias 3 que o Senhor, por causa dos dízimos, ele repreenderia o devorador na sua vida. É Bíblia. Está escrito. Há uma ordem dada, porque de repente alguém pode pensar assim, mas pastor, isso é Velho Testamento. Isso aí é coisa do passado, estamos na graça. Estamos em Cristo, então o dízimo ficou lá para o Velho Testamento. Quem fala isso não tem nenhum conhecimento da Bíblia. Que primeiro, antes da lei, o dízimo já era entregue. Perante a lei, o dízimo era entregue. E na graça, a gente vê Jesus falando sobre o dízimo e Paulo dando ênfase para que sejamos fiel a Deus. Fiel ao Senhor. Está difícil? Tá. Mas a gente precisa acreditar que Deus é conosco, irmãos. E vai nos dar muito mais, aleluia, do que aquilo que a gente pensa ou pede. Porque sendo fiel no pouco, Ele é poderoso para te colocar sobre o muito. Porque é a promessa. Deus não só simplesmente Ele pede e ordena que você faça. Ele pede, Ele ordena que você faça, porque é uma ordem bíblica. Mas Ele diz, fazei prova de mim, se eu não abrir as comportas dos céus e derramar bênção tal que sobre ela virá, que sobre ti virá a maior abastança. Então há uma promessa de Deus de abençoar a sua vida, de encher os teus celeiros, aleluia, de trazer providência para você. Há uma promessa, mas na medida em que nós somos fiel, amém? Então vamos ler aí no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16 e 17, que diz assim, 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, o teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada qual, conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor, teu Deus, te tiver dado. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno, fale conosco nesta noite, Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos. Me usa conforme o teu querer e a tua vontade também, Pai. Preciso ser um instrumento de bênção. Preciso ser um canal de bênção para a tua igreja, para o teu povo. Deus, não deixe Satanás torcer as minhas palavras, mas que aquilo que eu disser seja direcionado pelo teu Espírito para tratar o coração da tua igreja e o teu povo entender e receber como profecia para abençoar a vida de cada um deles. Repreende, meu Pai, toda ação do mal e nos conceda liberdade nesta noite, em nome de Jesus. Amém
Amém, amém. Pode sentar, irmãos. O tema da nossa mensagem hoje, para os irmãos, é o crente e a generosidade. Então, esse texto que a gente leu foi um texto de Deus chamando a atenção do povo de Israel para que eles viessem a ser generosos na sua expressão de louvor e de adoração. Aí foi a pergunta que eu fiz, e nós? Será que somos isso? Será que nós temos um coração generoso para com Deus? Eu quero definir para os irmãos o significado dessa palavra generoso ou generosidade. O que é generosidade? O que é ser generoso? Eu vou definir para os irmãos. Eu fui no dicionário. Todo mundo sabe o que significa ser generoso. Mas eu queria algo mais claro, mais contundente, mais explícito, para poder passar para os irmãos. Então eu fui no dicionário para poder pegar e encontrei lá o seguinte: generosidade é a qualidade de generoso, virtude, preste atenção, virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Isso é generosidade. Amém? Ato generoso, bondade. A pessoa generosa, ela tem o prazer de socorrer outras pessoas nas suas necessidades. Uma pessoa generosa, ele tem liberalidade. Ele dá com alegria, com largueza, com generosidade. Ele não dá apenas o necessário. É isso aqui que eu dou, ponto final, ele dá aí. Lembra do que Jesus Cristo ensinou? Ele falou assim: se alguém vier a você e te pedir para andar com ele 1 milha, vai com ele? Lá, irmão, responde. Vai com ele? 2. Vai com ele 2. Muitas vezes a pessoa pede 1, você só dá 1, só 1 só. Então, o nosso Deus, ele nos ensina que nós precisamos ser generosos ao ponto de darmos além daquilo que nos pedem, ou fazer além daquilo que a gente pode fazer. Mas eu posso dar isso aqui, não. Esforça-te um pouco mais que você pode mais. Pode sim. Esforça. Lá no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 9, ele faz uma citação sobre a generosidade como bênção. E diz assim: quem é generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com o pobre. Olha só. Quem é generoso é abençoado, porque reparte do seu pão com o pobre. Ou seja, ele dá do que tem. E quando ele dá do que tem, Deus vai e abençoa a vida dele. Você crê nisso? Diga assim: glória a Deus. Na Bíblia, a generosidade ela é tratada como uma característica de Deus e dos homens. Isso aqui eu achei lá no dicionário, daí é referência sobre a generosidade, tá bom? Na Bíblia, a generosidade é tratada como uma característica de Deus e dos homens. Deus é generoso, pois dá ao homem mais do que ele merece. Ó, Deus dá mais do que ele merece. Em forma de dádiva, como saúde, por exemplo, Deus dá. Ao que o homem deve ser grato e igualmente generoso com os seus, principalmente com os necessitados. Ora, se Deus é generoso ao ponto de dar a você além daquilo que você precisa ou necessita, ele vai nos ensinar que nós precisamos fazer a mesma coisa.
principalmente com os necessitados, com aqueles que precisam. É um ato de generosidade. Em sua etimologia, a palavra generosidade, eu busquei lá no dicionário, amém? Vem do latim, gens, que por sua vez tem fonte indo-europeia no termo gen, que significa gerar ou fazer nascer. As palavras iniciadas por gen, em português, remetem a essa ideia como em Gênese ou genitor. Gênese significa início, princípio, ou genitor. A palavra gente amplia o sentido para família ou clã. Clã como se fosse uma aldeia, onde muitas famílias vivem junto. Então isso é clã. E generoso teria vindo desta raiz, significando aquele que tem um bom nascimento. Ao que no português moderno, a palavra generoso acabou encontrando o sentido daquele que reparte de maneira nobre. Aquele que tem alegria em repartir o que tem, dar o que tem, ajudar outras pessoas. Amém? O próprio Jesus Cristo, ele nos ensinou que aquilo que a gente faz com a mão direita, devemos esconder a esquerda para que ela não veja. Amém? Ele nos ensina isso. Então, irmãos, esse é o significado e a etimologia da palavra generosidade. Eu acho que você entendeu bem. Ah, pastor, mas falou tanto, não gravou. Acho que está gravado isso aí lá no Face. Depois dá uma olhadinha lá, e aí você vai ouvir melhor. Ou então pode olhar até no YouTube, escrever lá generosidade, o significado. E aí você vai ter esse significado. A Bíblia, ela nos fala a respeito de corações generosos. Pessoas que foram generosas. Pessoas que foram boas, que ajudavam, que davam. No livro de Êxodo, por exemplo, no capítulo 35, no versículo 20... ali vai falar da generosidade de Israel quando da construção do tabernáculo no deserto. Era Moisés que estava na frente. E quando o povo... queria que vocês colocassem para mim aí no telão, aí, ó. É Êxodo 35, 20, se der para colocar. Tem como? Pessoal lá do mistério lá. Êxodo capítulo 35, versículo 20 e até o versículo 29. A generosidade de Israel quando da construção do tabernáculo no deserto. Porque Israel estava no deserto e quem liderava era Moisés. Na hora de construir o tabernáculo, claro que seria um lugar de adoração a Deus, o povo vinha trazendo todos os bens que eles tinham. Todos os bens que eles tinham. Eles tinham pendência de ouro, anel de ouro, brinco de ouro, pulseira de ouro, cordão de ouro, de prata. Quem costurava trazia tecidos, né, costurados, linhos finos, madeiras de acácia, né, madeiras especial para poder construir o templo. Quem trazia era o povo. Amém, queridos? Estão entendendo, irmãos? Amém, irmãos? Amém, igreja? Era o povo que trazia para a construção do templo. Amém? No livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28, ali nós vamos encontrar a generosidade de Ana. O que Ana fez, pastor? O que Ana fez, pastor? Ana, ela pediu para Deus um filho. E Deus deu um filho para ela. E o que ela fez com o seu próprio filho? Devolveu para Deus. Entregou para Deus o filho que o próprio Deus deu para ela. Então ela foi generosa. No livro de Reis, capítulo 19, versículo 21, encontramos ali a generosidade de Eliseu. O que Eliseu fez, pastor? Que vai demonstrar para nós o quanto ele foi generoso. O que ele fez? No dia do seu chamado, no dia que Elias
que estava fugindo daquela mulher Jezabel. E Deus disse para ele: olha só, eu preservei os 7.000 que não se prostraram perante Baal. Viu, Eliseu? Viu, Elias? Sai daí da caverna, Elias, vem para cá. Ele: não, Senhor, não vou não. Por que, Elias? Porque mataram todos os teus profetas e procuram a minha alma para tirar. E o que eu vou fazer lá? Elias, sai daí, porque eu preservei 7.000 que não se prostraram perante Baal. Sai daí e vai. E unge Eliseu como profeta. E ele saiu de lá na direção de Deus, com a ordem de Deus, e encontrou Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu cuidava da fazenda. Eliseu tinha animais aos seus cuidados, boi, vaca. Eliseu tinha bens. E quando Elias passa e chama Eliseu para segui-lo, antes de Eliseu tomar a direção para ir com Elias, ele falou assim: espera um pouquinho aí. Ele retornou, você pode encontrar esse texto lendo lá, essa história. Ele pega todos os seus animais, ele mata os animais, aleluia, ele mata os animais, e a carne dos animais, ele dá tudo para o povo daquela localidade. Ele doa tudo que ele tinha para o povo daquela localidade. Depois que ele faz toda a doação, aí sim, ele vai seguir Elias. E depois os irmãos sabem muito bem que ele assume verdadeiramente o lugar de Elias como profeta. E ele passou a realizar um milagre dobrado daqueles que Elias havia feito. Estão entendendo, irmãos? Amém, igreja? Ele ofertou para todo mundo. Nós vemos também ali, no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 e 2, a generosidade das igrejas da Macedônia. Às vezes falamos: aqui eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu ganho tão pouquinho, eu não tenho nada, para mim não dá, para dar o dízimo, para dar a oferta, meu Deus do céu, é difícil. Pois é, a Macedônia também era uma igreja pobre. Era pobre. Mas o apóstolo Paulo, quando ele ia visitar aquela igreja, ele já mandava um recado, um aviso: coloca de lado tudo que vocês estiverem separados para a doação. E assim eles ajudavam o apóstolo Paulo, porque Paulo tinha dificuldade de receber doações da igreja de Coríntios, de Coríntios, porque a igreja de Coríntios era uma igreja rica. Era uma igreja milionária. Todos os componentes daquela igreja trabalhavam naquela época numa fábrica de lã preta, que era a mais cara da época. A lã preta. Então, a fábrica que tinha era muito grande. Todo mundo que trabalhava nessa fábrica fazia parte da igreja. Então, a igreja era rica. Mas eles tinham um confronto com o apóstolo Paulo. Se você for ler as 2 cartas que ele escreve para a igreja de Coríntios, você vai encontrar Paulo reclamando e falando muito a respeito disso. De vocês, eu não quero nada. Eu não quero ser pesado a vocês. E a ser pesado a vocês, eu preciso fazer tenda para que eu venha a sobreviver. Então Paulo fazia tenda para a sua sobrevivência. E a igreja da Macedônia ajudava Paulo com um pouquinho que ela tinha. Ajudava o ministério dele, abençoava o ministério dele. Amém, irmão? Você pode dizer assim, glória a Deus? Diga assim, aleluia! Em Romanos capítulo 5, versículo 8, vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre a generosidade de Jesus Cristo. Aleluia, o Filho de Deus. Onde ele expressa ali a maior expressão de generosidade que aconteceu no mundo e na face da terra. A maior expressão que aconteceu na cruz do Calvário. Quando Deus entrega o seu Filho para morrer na cruz por nós. Ali está a maior expressão de generosidade. Ele doou, ele deu o seu único filho. Quem era Jesus, onde ele vivia, onde ele morava, onde era a sua terra, a sua cidade, todos nós conhecemos, era o céu, tinha sua glória, ele tinha sua majestade, tinha o seu trono ao lado do Pai, aleluia, mas ele se desfez, irmãos, de tudo aquilo que ele tinha, ele se desfez de todos os bens que ele tinha,
Ele largou tudo aquilo para trás, para vir, para morrer por nós na cruz do Calvário. E depois ele diz que quando eu subir ao madeiro, todos atrairei a mim, e o meu Pai será glorificado em mim. E a maior expressão de generosidade foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e o apóstolo Paulo, ele expressa isso para nós. Aleluia! Então nós vemos aqui pessoas que teve atitudes generosas. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia nos ensina sobre isso. Generosidade. É ser generoso, irmãos. É abrir as mãos para doar, para dar. Ah, mas é pouco, não importa. Não importa, no capítulo 9 da segunda carta do apóstolo Paulo, ele fala que cada um contribui segundo as suas posses. O negócio é você obedecer à palavra do Senhor e dar segundo as suas posses. Porque reter aquilo que pertence a Deus, Malaquias diz que é roubar ao Senhor. Vós me roubais e ainda pergunta em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. É bíblico. É bíblico. Eu não vou entregar o meu dízimo, eu não vou entregar a minha oferta, eu não vou contribuir, eu não vou ajudar. Ora, a igreja vive de quê? Há alguns loucos por aí que dizem que o dízimo é no Velho Testamento, que é passado. Que no Novo não existe nada que fala sobre entregar os dízimos. Pois é. No antigamente, ninguém dava dízimo, ninguém dava dinheiro para ninguém, é claro. Vamos olhar direitinho lá atrás como é que eram os dízimos. Leia a história da igreja, do povo de Israel, como é que eles faziam. O que eles faziam. Existia um povo que tinha a sua roça, tinha o seu trabalho, que plantavam, que produzia. Mas alguém precisava cuidar do louvor, da adoração e do ministério espiritual. Então houve uma ordem de Deus e disse: vocês trabalham, mas esse grupo aqui serão os levitas. Eles estarão dia e noite em adoração e oração. E vocês pegam os dízimos de tudo quanto vocês produzirem e tragam para o sustento deles. Está escrito. E o que eles levavam? Dinheiro? Não existia dinheiro. Não existia dinheiro, então era bens, era feijão, era arroz, era milho, era semente, é que trazia para eles lá, era isso. Alguns traziam pratas, não era em formato de moeda, eles cortavam a prata em pedacinhos e pesava naquela época, e dizia, tá aqui, ó, tantos quilos de prata por uma carne ou por uma coisa ou por outra. Era a pedra preciosa era peso, não tinha moeda, era assim que eles viviam. Nós hoje não trabalhamos em roça, não plantamos nada, nós temos que comprar, nós temos que pagar luz, nós temos que pagar internet, paga telefone, paga tudo, e as contas. A gente paga som, aleluia. E como é que nós vamos pagar para chegar para o dono da pessoa que vendeu isso aqui para a gente e levar para ele um pacote, um saco de feijão? Aqui, ó, vou pagar você com um saco de feijão. Não tem como. Tem que ter o quê? Dinheiro. É dinheiro, não tem jeito. É grana. Para a gente pagar as nossas contas, pagar as nossas dívidas. Fazer a nossa obra. Olha lá atrás da Luciana como é que está aquela parede lá. Precisa ser feito. Olha lá em cima como é que está tudo descascando. Dá uma olhadinha como é que está tudo pintado aqui. Ó, tudo cheio de pintadinho, tudo caindo. Dá uma olhadinha na nossa igreja do lado aí como é que está o negócio. Pastor, somos tão pouquinho. Pois é. A Macedônia eram pouquinhos também. Eram mais pobrezinhos também. Mas eles não deixavam de contribuir. Nós pedimos à igreja aí R$15 no Pix para ajudar a obra do Senhor. Caramba, 15 é muito, bota 5, bota 10, não tem problema, faça alguma coisa. Agora, irmãos,
se pode dar 20, não dê 15 não. Paulo fala que é segundo as suas posses. Segundo as suas posses. De repente você pode dar 100, mas é avarento. A mão está travada. Mão de porco. Não quer ajudar na obra do Senhor. E aí, ele vai dar 10 reais, dá 5 reais. Deus não aceita esmola. Deus não aceita miserê. Aleluias. O que nós aprendemos na Bíblia também? Vimos aqui pessoas que eram generosas. E a gente vê aqui as bênçãos da generosidade. Quando você é generoso, Deus te abençoa. Quando você abençoa a obra de Deus, Deus visita o teu celeiro, Deus visita o teu salário, Deus promove você no seu emprego, Deus te ajuda de alguma forma, quando nós somos generosos com a obra do Senhor. Em Provérbios 11, 25, tem como colocar aí agora? Provérbios capítulo 11, versículo 25, vê aí para mim aí. Provérbios 11, 25. Aleluia. Olha, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Quem dá a beber nunca terá sede. Nunca terá sede. E quem é generoso vai prosperar. Generoso. Quando você se posiciona como generoso, é quando você dá com alegria. Amém, igreja? Dá com prazer. Dá sem esperar em troca. Não faz barganha com Deus. Não faz troca com Deus. Eu vou dar porque Deus vai me abençoar. Eu vou entregar o dízimo porque o Senhor vai fazer aumentar o meu salário. Não, irmãos. Tem que arder dentro do seu coração um senso de obediência à palavra do Senhor. É dar com alegria. E pode ter certeza que o Senhor vai te abençoar. Em Lucas capítulo 6, versículo 38. Olha aí. Vê aí. Lucas 6, 38. Dai, e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Dai. Quando você dá, aleluia, você vai receber medidas transbordantes e sacudidas, é o que você vai receber. Agora, quando você retém, quando você prende, irmãos, é o que a palavra de Deus nos ensina. Aleluia. Aquele que tem, ainda o que tem, lhe será tirado. Ainda o que tem, lhe será tirado. A gente precisa isso. Em Atos capítulo 20, versículo 35, nos ensina que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Por que é bem-aventurado dar? Porque, irmãos, é dando que se recebe, irmãos. Quanto mais o homem dá no horizontal, mais ele recebe no vertical. Quanto mais o homem dá, quanto mais o homem se entrega, quanto mais o homem doa no horizontal, Deus vai abençoá-lo. A igreja precisa aprender isso. A igreja precisa entender, aleluia, o processo espiritual da bênção do dízimos e da oferta alçada. Precisa entender a questão da generosidade. A igreja precisa aprender o princípio das primícias. Das primícias. Que é tirar o primeiro e entregar para o Senhor. Primeiro de Deus. Depois o meu. Aleluia. Porque Ele sempre está vendo primeiro a nós. Ele sempre fala primeiro os domésticos da fé. Primeiro os meus. Primeiro os da família de Deus. Primeiro os que faz parte da casa do Senhor. Primeiro somos nós. Depois os outros, aleluia. A chuva cai sobre os maus e sobre os bons, mas a bênção espiritual vinda de Deus só cai sobre o justo, só cai sobre a vida do cristão, do homem e da mulher de Deus. Você pode aplaudir a Ele por isso, irmãos?
Ah, mas Deus é maravilhoso. Ah, mas Deus é bom. Deus abençoa a todos, porque todos somos filhos de Deus. Filho de Deus, nada. Todos não somos filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é filho de Deus. Esse vai ter um tratamento especial, porque o filho, ele tem um tratamento especial. Qual é o pai que vê um coleguinha do seu filho na sua casa, ele vai tratar melhor o coleguinha do que o seu filho? Quem faz isto? Ninguém, nem Deus. O bastardo é bastardo, hoje ele está, amanhã pode não estar. Mas o filho, ele fica para sempre. Para sempre. O filho fica para sempre. O bastardo, não. E Deus te ama de uma maneira transbordante. Aleluia. E é o que Ele quer fazer com você. Por quê? É bem-aventurado dar, porque é dando que se recebe. Quanto mais o homem dá no horizontal, mais ele recebe na vertical. Deus honra aquele que é generoso. Lembra de Maria, irmã de Lázaro? Ela foi generosa para com Cristo. E por isso o seu gesto é contado sempre nas histórias, na eternidade, por todo lugar que se conta a história dela. Pastor, qual é a história de Marta, irmã de Maria? Lembra quando Jesus entrou na casa daquele homem e sentou e todos à volta de Jesus? Ela entrou, irmãos, com um vidro de alabastro, um perfume caríssimo. E ela então mergulhou aquele vidro de perfume em Jesus. Alguém disse, ela poderia pegar esse perfume e vender e dar o dinheiro aos pobres. E Jesus levanta para eles e fala, os pobres, vocês sempre terão com você, mas a mim não. E ela está me ungindo, preparando-me para a minha morte. E esse ato de generosidade dela é contado sempre em sua memória. Amém, igreja? Toda vez que você abre a mão e dá, Deus te abençoa. A Bíblia também nos fala sobre o dever da generosidade. É um dever do crente. Êxodo capítulo 23, versículo 14 e 19. Pode colocar aí. Dar fazia parte do ritual de adoração do povo de Deus. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Ninguém apareça com as mãos vazias perante mim. Toda vez que eles iam para o culto, eles iam levando alguma coisa para apresentar ao Senhor. Tem culto aqui que tem 40, 50, 60, 80 pessoas, te pede para trazer o quilo. E quando vai contar os quilos, tem 15 quilos, 20 quilos. 20 quilos. Falta de generosidade. A gente precisa aprender isso. Em nome de Jesus Cristo. Não venha à presença de Deus com as mãos vazias. Até porque, irmão, quando a gente vai na presença do Senhor, ninguém que vai à presença de Deus com o coração aberto sai com as mãos vazias. Alguma coisa Deus faz. Alguma coisa Deus faz. Algo Ele vai colocar nas tuas mãos. Pode ter certeza disso. Malaquias capítulo 3, versículo 10. A oferta para o trabalho do Senhor, ela é uma exigência. Exigência feita por Deus. Ele diz, é uma ordem imperativa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não haja falta de mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim. Se eu não abrir as comportas dos céus e derramar bênção tal que sobre ela advenha a maior abastança. Deus pede, mas Ele promete dar muito mais para você. Deus pede, mas Ele promete dar muito mais para você. Mas você aplaudiu o Senhor por isso, irmão. Ele promete te dar. Ele promete te dar. A gente fica recuado na hora que Deus pede. Mas na hora de receber, ora, a gente fica feliz da vida. Quem é que não quer ganhar? Todo mundo quer ganhar. Mas para ganhar, tem que dar. Ninguém recebe o salário no final do mês sem trabalhar. Como é gostoso no final do mês, hein?
Chega lá no banco, escutava a máquina fazer e o dinheiro só saindo. Que coisa linda! Passa o cartão, digita a senha e faz tá. O dia que você joga o cartão lá, joga a senha e que não faz esse barulho, tu fica triste. Ih, meu pagamento não caiu, tu fica triste. O dinheiro não caiu. Mas você trabalhou 30 dias. No final de 30 dias, o patrão vem dando na tua mão, tá aqui, ó. Você trabalhou. Tá aqui. Tá aqui a tua bênção. E Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a sua família. Deus vai abençoar a sua casa, irmãos. Mas abençoe a obra do Senhor. A oferta para o trabalho do Senhor é uma exigência, falei aqui. O apóstolo Paulo doutrinou as igrejas quanto à necessidade de ofertarem a Deus. 1 Coríntios 16, 1, 2. Coloca para mim aí. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2. Coloca para mim aí. Graças a Deus. Olha lá. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. E vai juntando, para que se não façam coletas quando eu for. É uma ordem. Separa e entrega. Porque isso aí pertence ao Senhor, pertence ao nosso Deus. Amém? Amém, igreja? Amém, irmãos? Abre o coração para doar. Entenda o processo da bênção, da generosidade. Às vezes, a gente está passando por uma dificuldade financeira, pode ser por isso. Pode ser por isso. Nossa, que luta que o dinheiro não dá para nada, o dinheiro não dá para nada, não consigo comprar nada, não consigo fazer nada, não consigo resolver nada, nada dá para nada dar, é verdade. É verdade. Está difícil o dinheiro, está difícil a grana, está tudo muito caro, é verdade. Mas quando o nosso dinheiro, ele está posto diante do nosso Senhor, ele é poderoso para fazer multiplicar, para fazer dar, para você viver melhor. Ele vai fazer isso. Às vezes, a dificuldade que você passa na questão financeira é porque você está retendo o dízimo do Senhor. É porque você não está entregando a oferta alçada como deveria entregar. Aí eu dou toda semana, pastor, R$2, mas tu poderia dar 5, ou até 10, ou até 20. Você não dá. E Deus não recebe esmola de ninguém. Deus não precisa de esmola. Deus não precisa de dinheiro. O dinheiro que vem é para a obra dele. É para o sustento da casa dele. É para isso. É para dar andamento à obra do Senhor. Eu sempre fui muito generoso com a obra do Senhor. Eu tinha uma casa em Santa Margarida e eu vendi. E vim morar numa casa que era aqui. Lembra disso? Que era aqui. Mas o dinheiro que eu recebi lá eu investi na igreja. E fiquei sem casa para morar. Investi. Comprei alguns utensílios domésticos, mas o restante eu investi na obra de Deus aqui. Eu sempre fiz isso. Eu não só investi o meu dinheiro, como investi a minha mão de obra, o meu tempo e o meu trabalho. Era a forma que eu tinha para adorar o Senhor. Não estou mandando ou pregando para você fazer uma coisa que eu não faço. Eu prego o que eu faço, o que eu vivo, o que eu vivi. Vocês, a maioria de vocês aqui me conhece e sabe do que eu fiz aqui. A mão de obra para a construção desse templo aqui, um mestre de obra de fora cobraria no mínimo uns R$25 mil. E eu fiz aqui, não recebi nada. Quem fez fui eu. Sempre empreguei o meu dinheiro e o meu tempo na obra de Deus. Agora, irmãos, eu não estou velho, mas a idade chegou. Eu já não tenho uma força para fazer como eu fazia antes. A gente anda um pouco cansado, a realidade é essa. Agora precisa de dinheiro. Antes não tinha dinheiro e eu fiz sem dinheiro. Eu pagava os pedreiros, os meninos que trabalhavam aqui. Eu pagava a ele, mas eu não recebia nada. Para mim nunca sobrava nada. Mas os meninos que trabalham, eu conheço o Mauro, o Marcelo, a equipe que fez essas valetas todinha aqui, essas coisas todinha aqui, que fizeram aqui, eles recebiam toda semana o dinheirinho deles. Toda semana o dinheirinho deles, eles recebiam. Mas eu trabalhava também.
até mais do que eles. Sair daqui 8h30, 9 horas da noite, 10 da noite, quantas vezes? E fazer nessa obra aqui. Hoje eu não posso mais. Se eu não posso fazer, eu preciso de dinheiro. Eu tenho que pagar alguém para fazer. Para construir aquele templo ali, a gente praticamente não pagou ninguém, né, Diácono Sérgio? Não pagou ninguém. Foi praticamente feito de graça, porque o pessoal do Bruno lá ajudou muito. O pessoal do Bruno ajudou muito. E outras pessoas ajudou também. A gente construiu ali numa facilidade danada. Só comprava material de construção. Mas aqui não. Esse aqui foi diferente. Foi diferente. Na hora de fazer o acabamento, aí sim. Aí precisei do Alexandre para colocar esse piso aqui. Colocar essa porcelanato aqui, precisa do Alexandre. Para colocar uns tijolinhos ali na parede, ali, alguma coisinha ali. Aí sim, o Christian veio. Marquinhos. Ele veio, virou concreto ali, ajudou. Mas toda a estrutura, toda a parte física da igreja, eu fiz. E quem administrou fui eu. Quanto eu ganhei? Nada. Fiz por amor. Eu amo o que eu faço por reino de Deus. E com isso, hoje eu desfruto daquilo que eu fiz para o Senhor. Deus me abençoou com muito mais, além até do que eu merecia. A minha vida é abençoada. Ah, pastor, mas o senhor passa na prova. E quem não passa? E quem não tem luta? E quem não tem dificuldade? Mas vamos colocar na balança. Vamos colocar na balança as minhas provas com as bênçãos que Deus me deu. Vamos colocar na balança. Deus me deu muito mais do que eu merecia. Quando eu peguei a doença chamada diabetes aí, irmãos, eu era para estar debaixo da terra hoje, já 1 ano e pouco fazia isso, que eu estava morto. Eu não morri porque o Senhor não permitiu. Começava ontem com a minha esposa. O negócio com a pastora e com o Marquinhos, ele até falou, não, o senhor não ia, Deus não deixou o senhor morrer, porque o senhor precisava cuidar de mim, que ele ficou com problema. O senhor precisava cuidar de mim. Eu digo, é verdade, pode ser que seja. Mas foi um milagre de Deus na minha vida. Por isso que eu não desci a sepultura. Porque eu já vinha sentindo algumas coisinhas. E quando eu fiz o exame deu 86 de glicose. 86 é normal. Fui para uma praia com os meus filhos, com a minha esposa. E chegou lá, batata frita, frango, Coca-Cola, balde. Bebi muito. Bebi muito. Bebi muito. E o pai da Vanessa, que tem diabetes, ele tomou 2 copos de Coca-Cola. E foi parar com a diabetes dele a 800 no hospital Mascarreira, quase em coma. Eu bebi muita Coca-Cola. Eu sempre gostei muito de Coca-Cola. Bebi muito. E vim para casa, urinando, aquela sede, aquela coisa doida, aquelas dores nas pernas, aquele cansaço. Aí quando vai no médico, aquela médica não faz exame, 400 e pancada. Mas ela já deveria ter ido pelo menos a 600. Mas Deus me guardou. Então eu recebi muito mais do que eu merecia. Mas eu sempre fui fiel ao Senhor naquilo que eu faço. Sempre trabalhei na obra. Sempre doei. Sempre empreguei o meu dinheiro. Aleluia. Sempre empreguei na obra do Senhor. Sempre doei para a obra de Deus. Agora eu não posso. Agora são vocês. Há uma necessidade de você pegar o seu dízimo, a primícia, e trazer. No livro de Provérbios, capítulo 3, ele fala com todas as letras. Provérbios, capítulo 3. Aleluia. Acho que é 3:10. Aleluia. 3:9, fala assim: honra, olha bem, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares.
honra o Senhor. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E Ele vai encher os teus celeiros. Aleluia. E vai. Aleluias. E encherão os teus celeiros abundantemente. E vai transbordar de mosto os teus lagares. Não nega o dízimo ao Senhor. Não negue a oferta alçada ao Senhor. Traga. E você depois vai desfrutar do melhor que Deus tem. A minha vida é abençoada. A minha vida é próspera. Ah, pastor, mas o senhor não é rico. Prosperidade não é riqueza financeiramente falando. Prosperidade é estar bem, é estar com saúde, a sua família está alegre. Isso é prosperidade. E Deus tem me abençoado muito mais do que eu mereço. Sabe por quê? Porque eu fui fiel ao Senhor. Eu sempre procurei servir ao meu Deus com alegria. Aleluia. Sempre com generosidade eu procurei adorar o Senhor meu Deus. Na palavra, no louvor e nas minhas ofertas para a casa do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Se você não faz isso, passe a fazer. Passe a fazer. Porque isso é ser obediente ao Senhor. Não é simplesmente amar. Eu amo a obra de Deus, não. Não é simplesmente você a dizer que ama a obra do nosso Deus. Mas é um ato de obediência. Deus mandou que você faça. Faz. Ah, mas está difícil. O dinheiro é pouco. Vou ter que tirar aqui 10% e entregar lá para a igreja. Não é para a igreja, é para Cristo. É para a sua obra. Ah, mas está difícil. Faça. Reclamando, murmurando às vezes, chorando. Como aconteceu um caso que eu contei para os irmãos ontem aqui à tarde. Nem que seja chorando, lamentando, mas entrega. E Deus vai te honrar. Vai te honrar. Deus vai te abençoar. Faça isso. Honra o Senhor com aquilo que você tem. E o nome dele vai ser glorificado e exaltado na tua vida. Fica de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos dois casos muito interessantes na Bíblia, que chama muito a nossa atenção. Dois casos. Primeiro, você vai ver a avareza de Ananias e a sua esposa. O que aconteceu com Ananias, pastor, e a sua esposa? Naquela época, a gente sabia muito bem que os apóstolos, tudo quanto eles tinham, eles traziam e depositavam. O povo trazia e depositava aos pés dos apóstolos. Eles vendiam suas propriedades, os seus bens, eles desfaziam do que eles tinham, no propósito de ser generoso para abençoar outras vidas. Então, tudo quanto eles tinham, eles traziam e depositavam nos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, um casal, marido e mulher. Então, eles venderam a propriedade deles e concordaram entre os dois. Vamos dizer para os apóstolos que vendemos por tanto. E a gente fica com a outra parte. Tá bom, Ananias? Tá bom, Safira? Vamos lá. Fizeram isso. Venderam, vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Venderam a propriedade por 1 milhão. Só que chegou para os apóstolos e disse, está aqui a venda que eu fiz da minha propriedade de 500 mil. Está aqui. Só que ele estava diante de um homem de Deus chamado Pedro. E Pedro virou para ele e falou assim, Ananias, a propriedade que você tinha não era sua? Não estava no teu poder? O dinheiro não era teu? Então por que você mentiu ao Espírito Santo? Dizendo que vendeu por tanto. Por causa disso, Ananias, você vai morrer. E na mesma hora, Ananias, pimba, morreu. Vieram os jovens que estavam à porta, levaram ele para enterrar. E enterraram lá no quintal, que naquela época enterravam no quintal mesmo. Aí chega a mulher dele. Safira, por quanto que vocês venderam a propriedade? A Safira, vendemos por tanto. A mesma coisa que Ananias falou. E ela virou e falou, por que você concordou com o seu marido para dizer que vendeu por tanto? Vocês não mentiram ao homem, mas mentiram a Deus. E os mesmos jovens que levaram o corpo do seu marido, vai levar o seu corpo também. E na mesma hora ela morreu. Porque reteve
O problema, irmão, não é você não dar, é você reter o que é de Deus. O dinheiro não é teu, não foi você quem trabalhou, não foi você quem suou lá para poder ganhar o seu dinheiro. Então, irmãos, na hora de entregar, entrega o que é certo. Não é 10% daquilo que você ganha assim, então entrega aquilo ali. Se entregar menos do que isso aí, está fazendo igual a Ananias e Safira. Ah, tá, talvez você não morra fisicamente, mas espiritualmente morre, está na desobediência. Espiritualmente morre. Perde a ligação com Deus. O diabo se aproveita da sua fragilidade. Ele se aproveita da sua fraqueza. A tua vida vai ser cheia de problemas, cheia de dificuldade, porque você está mentindo a Deus e ao Espírito Santo de Deus. Não faça isso. E temos a história de Barnabé, que Barnabé vendeu a sua propriedade, pegou todo o dinheiro e entregou aos pés dos apóstolos. E esse pegou aquela quantia de Barnabé e abençoou muita gente. E Barnabé, por conta disso, foi abençoado. Duas histórias distintas para mostrar para os irmãos como as coisas funcionam. Como filho, aleluia, de um Deus extremamente generoso e amoroso, nós somos desafiados a seguir os seus passos. Como verdadeiros discípulos de Jesus, devemos imitá-lo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, somos nós que temos que copiar aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez.